falar de um assunto delicado, mas necessário. O Brasil registrou mais de 1.000 tentativas de feminicídio em 2025. E segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, revelam um aumento de 26% no número de tentativas de feminicídio. Gabi, terminamos o ano passado com exemplos e mais exemplos trágicos. A gente acompanhou, né, infelizmente. Para começar 2026, com ainda mais compromisso com essa causa, o TJ Aparecida conversa no primeiro dia útil do ano com a ministra Márcia Lopes, responsável pela pasta das mulheres no governo federal, a quem eu cumprimento e agradeço muito pela presença aqui no TJ Aparecida nesse primeiro dia útil de 2026. Aproveitando, feliz ano novo para a senhora. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gabriela. Feliz ano novo para vocês e a todos os telespectadores aqui da TV Aparecida. É uma honra falar com vocês, inclusive um cumprimento especial ao nosso querido diretor, Dom Orlando Brandes, porque foi nosso bispo aqui. Eu sou de Londrina, do Paraná, e Dom Orlando passou por aqui deixando um grande trabalho e agora liderando, né, essa rede tão importante de televisão no nosso país. Ministra, infelizmente, nos últimos meses de 2025, nós vimos casos e casos de feminicídio, o que tornou esse um grande desafio para o governo federal. Então, eu pergunto para a senhora, como ministra das Mulheres, quais são as ações planejadas pelo governo federal? Eu lembro aqui que tem a Lei de Igualdade Salarial, sancionada pelo presidente Lula, que se apresenta também como ferramenta no combate à violência contra a mulher, né? Exatamente, porque o que nós queremos, o que a Constituição Federal estabelece, é que haja igualdade de tratamento, de atendimento entre homens e mulheres, entre todas as diversidades, em todos os setores do nosso país. Por isso, cada lei que estabelece, que promove, que incentiva a autonomia das mulheres é fundamental. E essa foi uma encomenda do presidente Lula. Nós temos que garantir que a lei sancionada em 2023 seja colocada em prática. Para a mesma função, o mesmo salário entre homens e mulheres. E o quarto relatório ainda aponta, que é feito pelo Ministério do Trabalho, e nós trabalhamos em conjunto, aponta que há pelo menos 20% a menos de salário para as mulheres que têm a mesma função dos homens. Então, essa é uma meta que nós haveremos de cumprir e, para isso, toda a mídia, toda a imprensa, toda a sociedade, os empresários, enfim, todos os governos precisam se engajar, porque quanto mais autonomia econômica, quanto mais inserção das mulheres no mundo do trabalho, na economia solidária, no mundo formal do trabalho, melhor as condições, mais confiança, mais segurança elas terão para cuidar das suas vidas. Nós sabemos que há muitas mulheres solos no país e há muitas mulheres que acabam, às vezes, convivendo com o agressor porque tem uma dependência econômica. Então, não há dúvida de que essa é uma meta, assim como o acesso e ampliação das mulheres em todas as políticas públicas, na saúde mental, no acesso à habitação, no acesso à proteção social, aos serviços da assistência social, em todos os setores. Por isso também o nosso diálogo com cada governador, governadora, prefeitos e prefeitas e os movimentos sociais nesse país ao longo desses quase 8 anos em que eu estou à frente do Ministério das Mulheres. Ministra, uma ótima tarde para a senhora, né? Como a senhora estava nos explicando, é um trabalho feito em conjunto com os governadores, como a segurança ela é de responsabilidade estadual. Explica para a gente como é feito esse trabalho e se existe também um diálogo com outros poderes. Sim, o Ministério das Mulheres é um ministério intersetorial, ou seja, tudo que é feito e realizado pelas mulheres estão em todos os ministérios, em cada Secretaria de Estado, em cada Prefeitura Municipal. A saúde, a educação, a assistência social, a cultura, o esporte, a agricultura, o trabalho, a previdência. Por isso, esse trabalho conjunto é muito importante. Eu já viajei para 21 estados desse país, nesses meses que eu estou no Ministério. Nos 3 primeiros meses desse ano, eu vou concluir as 27 unidades federativas do país, exatamente dialogando com os governadores, governadoras,
com prefeitos e prefeitas, com secretários municipais, com as universidades, com as empresas, com os movimentos sociais, com a igreja, que tem um papel muito importante nesse processo de conscientização, de busca de direitos. E aí, agora que nós tivemos nesse período tantas denúncias e tantos casos graves de feminicídio, nós ficamos arrasados, cada notícia, não é? Cada dia de manhã eu corro para ver a mídia para saber se houve mais algum caso ou não de violência. E a gente sofre junto, porque cada mulher que morre é um pouco de nós que morremos. Por isso, o presidente Lula tem liderado essa grande campanha nacional pela não violência contra as mulheres, para que a gente, de fato, não tenha mais feminicídios, estupros, qualquer tipo de violência contra as mulheres. E aí o presidente, no final do ano, reuniu todos os tribunais superiores, STJ, STF, STE, para, junto com essas lideranças, pensarmos em estratégias, assim como o Ministério Público. E agora temos um plano estratégico de enfrentamento, onde nós vamos fazer muitas reuniões e seminários em cada estado do país, porque cada um tem uma realidade. E eu faço questão de me reunir com prefeitos, prefeitas, entidades, sociedade civil, para a gente entender o que acontece e quais as estratégias de mobilização. Fiz questão de pedir para os governadores e governadoras agora, antes do Natal, gravarem mensagens, assim como reitores, reitoras, prefeitos, lideranças, não é? E seria tão bom que o próprio Dom Orlando pudesse fazer essa mensagem, que os bispos do Brasil, que os padres, porque nós sabemos que isso tem a ver com quase como um costume, um hábito, não é? que foi se desenvolvendo ao longo da história de décadas no país e no mundo. Né? Infelizmente, uma cultura machista, uma cultura patriarcal. E a gente só vai mudar isso com a mudança de mentalidade. Por isso, esta campanha, né, agora no período das festas sim, violência não, nós queremos as mulheres vivas, esta campanha está na rua e eu penso que a própria TV Aparecida, em todos os seus programas, pode trazer isso à tona. Temos aí as Casas da Mulher Brasileira, os centros de referência, temos a Tenda Lilás, que estamos levando para todos os lugares onde tem concentração de pessoas, para dialogar com as pessoas, com as mulheres, as agentes comunitárias de saúde, que junto com o ministro Padilha, estamos construindo um processo para que todas as casas sejam visitadas e as agentes comunitárias observem, percebam a situação das mulheres, porque elas mesmas dizem que muitas vezes têm medo de falar, sentem vergonha, se sentem derrotadas quando estão num processo de violência. Uma violência que começa, às vezes, com empurrão, com xingamento, com maus tratos de todas as formas, inclusive psicológica, e que vai até o feminicídio. E isso, como eu já disse, em todas as classes sociais. São empresárias, são professoras, são trabalhadoras de todos os níveis. Toda vez que eu estou numa plenária de mulheres, eu digo, provavelmente, muitas de vocês já viveram processos de violência. E a maciça maioria assinalam assim, né, fazem sinal de que sim. Então, é um processo que nós, talvez ainda seja mais demorado, mas que nós precisamos acelerar. É impossível, é estarrecedor o que a gente tem visto e sentido e ouvido das mulheres desse país. E como o presidente Lula diz, os homens têm que ser chamados, os homens têm que estar engajados, e por isso eu também, né, não sei se vem alguma pergunta, mas eu quero falar do papel da igreja nesse processo. Que é muito importante também, ministra, mas eu gostaria também, a gente está falando do lado extremo, né, que é o feminicídio. Aliás, uma importante fala da senhora agora, né, o menor sinal de qualquer tipo de violência, seja verbal, seja física, a mulher já precisa denunciar, porque assim ela vai estar salvando a sua própria vida. Mas eu queria falar também com a senhora, aproveitar a participação aqui no TJ Aparecida, do cuidado com a mulher. Agora, no último dia 15, o governo lançou o Plano Nacional de Cuidados. Então, eu vou pedir para a senhora para explicar para a gente quais são os eixos de trabalho desse plano, como é que ele vai funcionar na prática. Bem, o presidente Lula sancionou essa lei de política de cuidados, depois nós tivemos um decreto e agora uma portaria estabelecendo o Plano Nacional de Política de Cuidados.
quando, historicamente, se diz cada um por si, Deus para todos, se diz que na briga de marido e mulher ninguém mete a colher, se reforça muitas vezes esse machismo em que a mulher acumula dupla, tripla jornada de trabalho. E o que a política de cuidado estabelece, primeiro, é que o Estado brasileiro, através do governo federal, dos governos estaduais e municipais, tem obrigação de cuidar das mulheres, de cuidar da sociedade. E quando a gente cuida por políticas públicas bem feitas, de qualidade, do atendimento, do tratamento que se dá. É muito diferente quando uma mulher chega numa unidade básica de saúde e se sente bem atendida pela enfermeira, pelo médico, pelo assistente social, né? Ou lá na escola, a professora, a diretora, no CRAS, no CREAS, no Centro de População de Rua, nos acolhimentos, né? Quando as pessoas procuram um serviço público e são bem informadas. Isso muda. As pessoas se sentem cuidadas e protegidas e encorajadas a denunciarem aquilo que elas estão vivendo na sua vida pessoal. Não existe separação entre a vida pessoal e a vida comunitária, a vida no trabalho. Quer dizer, tudo isso se mistura. Então, é muito importante que a sociedade seja uma sociedade do cuidado, que a gente entenda que essa é uma responsabilidade pública. Por isso, ter cuidotecas, ter ludotecas, ter espaço de convivência, ter espaços de aleitamento nos locais, né? Ter tempo que as mulheres precisam para o descanso. Muitas vezes nós recebemos reclamação que as trabalhadoras não têm um lugar decente para se alimentar na hora do almoço, ou não tem, a lei de amamentação não é cumprida, ou quando elas não podem, elas deixam de estudar porque não tem um espaço, um lugar para deixar os seus filhos, né? Por isso nós estamos agora também uma grande aliança com as universidades federais, estaduais, queremos chegar inclusive nas privadas também, nos institutos federais, para que tenham nas universidades programas de assistência aos estudantes, aos funcionários e também os espaços onde as crianças podem permanecer. Então, remunerar o trabalho da mulher que cuida, o Brasil está envelhecendo, a tecnologia e a saúde está melhorando as condições de saúde, mas as pessoas têm que se sentir cuidadas. Então, também a remuneração, a profissionalização do trabalho das cuidadoras é fundamental. As pessoas cuidam, mas elas têm o direito de serem cuidadas. Por isso, nós estaremos aí muito rapidamente anunciando medidas que já estamos conversando, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Habitação, Ministério da Assistência Social e Desenvolvimento, já com medidas concretas. São 79 ações em vários ministérios que tratam desta política de cuidado. E que nós temos que falar isso, nós não temos que ter vergonha. Não é vergonha nenhuma a gente dizer que nós somos cuidadas. Fiz uma reunião com as meninas, com as adolescentes, de 13, 14, 15 anos, e elas me diziam isso. Ministra, nós também somos cuidadores, nós precisamos de cuidado e nós somos cuidadoras dos nossos avós, dos nossos pais, às vezes de um sobrinho. Então, a sociedade precisa mudar a sua lógica se nós queremos uma sociedade bem desenvolvida, de paz e sem nenhum tipo de violência. Um trabalho que, como a senhora disse, né, ministra, deve envolver toda a sociedade. Agradeço imensamente a participação da senhora aqui no TJ Aparecida e por nos trazer essas informações tão importantes para a gente já começar o ano bem, falando desse assunto que não pode ser ignorado. Que bom, viu? Muito obrigada, eu estou à disposição e mais uma vez eu reitero, já vou marcar com a CNBB logo a semana que vem uma reunião com a Conferência dos Bispos do Brasil, e a igreja pode e deve ter essa diretriz. Eu sei que a TV Aparecida, em todos os seus programas, eu sou fã, a minha mãe, de 97 anos, assiste o dia todo a TV Aparecida, e a gente sabe desse compromisso que a TV tem, e precisa ter, de falar das pessoas, de falar abertamente com as pessoas sobre esse tema, e perguntar em todas as celebrações, em todas as atividades, o que está acontecendo na sua casa, como você vive, como vocês vivem. Existe paz, existe respeito mútuo, não deixe para prorrogar, para protelar essa situação. Por isso, o nosso Ligue 180 é tão importante, que completou 20 anos agora,
e que ele recebe a denúncia, ele encaminha, orienta, faz a articulação necessária das mulheres com os serviços da comunidade. E eu sei que as várias pastorais sociais têm esse poder de mobilizar, de cativar, de mobilizar e de trazer as pessoas para essas reflexões todas do cotidiano. A igreja, que é a igreja do Papa Francisco, ela é transformadora. Por isso, nós esperamos que também a TV Aparecida continue nessa tarefa tão importante, tão cidadã que ela tem desempenhado. Então, muito obrigada, eu estou à disposição para quando quiserem, para a gente tratar de cada tema que nos é muito caro, de mostrar onde tem os serviços, de mostrar como é que funcionam os serviços que nós temos pelo Brasil afora e como as mulheres podem se sentir mais orientadas e protegidas, né? Violência zero, não cabe violência numa sociedade que se quer de paz, solidária e fraterna. Muito obrigada e um feliz ano novo para todos e todas vocês. E tenha certeza que estamos também à disposição do governo federal, do Ministério das Mulheres, porque o nosso compromisso aqui do jornalismo é pela dignidade humana. E se fere a dignidade da mulher, logicamente nós estaremos junto com vocês do governo federal, governos estaduais e municipais para enfrentar, esse grave problema aqui no Brasil e que seja um ano novo, um ano de virada de página, porque o Brasil já não admite mais esse tipo de violência contra a mulher. Muito obrigado, viu? Conte sempre conosco aqui na TV Aparecida. Muito obrigada, um grande abraço a você, a Gabriele, Dom Orlando e toda a equipe aí da TV Aparecida. Obrigada e de todo o sistema de comunicação. Obrigada.